Graças a Paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E eu venho de uma sequência proposta. A primeira foi quem é Jesus, acerca da própria indagação de Jesus, né? Que dizem os homens acerca do Filho de Deus. A segunda é quem é o Espírito Santo, trazendo a proposta para vocês de que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é Deus, não é? Está na eternidade criando todas as coisas. Toda a narrativa bíblica, de Gênesis a Apocalipse, ele está ali sendo apresentado, inserido. E quando a gente fala de Jesus e quando a gente fala do Espírito Santo, de alguma forma parece que fica vazio se a gente não falar do Pai. Ok? Então estamos falando da segunda e da terceira pessoa da Trindade, se bem que o próprio Agostinho ele está falando que este conceito, primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade, é uma questão mais pedagógica, porque se é Deus, não tem primeiro, não tem segundo, não tem terceiro, senão que neste aspecto também, para a revelação da humanidade, vem ao longo do tempo se manifestando Deus como Pai, Deus como Filho, Deus como Espírito Santo, mas quebrando aqui alguns conceitos também que muitas igrejas praticam sem estarem cientes de que estão praticando, não é? Acerca do Pai, do Filho e do próprio Espírito Santo. A gente trabalha o conceito da Trindade e alguns trabalham esta Trindade moldal ou esta Trindade hierárquica ou esta Trindade econômica, né? Outros segmentos propõem que não existe uma Trindade, mas existe somente Jesus e assim por diante, mas isso é assunto que demanda muito tempo e nestes quadros de Café com Reflexão, o que nós não temos é muito tempo, porque com certeza é logo pela manhã e todos vocês estão saindo aí para um dia de batalha, de lida, né, na vida. E o que eu queria trazer, então, é que dentro destas perguntas, quem é Deus? E aí uma das respostas que talvez melhor enquadre o conceito, Deus é o Criador de todas as coisas. E se perguntar quem criou Deus? Tem um atributo que a gente chama de aceidade, ou Deus que é autoexistente. Dentro do conceito platônico, Deus é autocriado, e aí é filosofia, Deus que se autocriou. Mas quando a gente cai para dentro da realidade bíblica, para dentro do conceito do que de fato a Bíblia está apresentando acerca de Deus, este Deus ele é autoexistente. Agora, este Deus como autoexistente e criador de todas as coisas, ele se manifesta através dos seus atributos, que a gente chama de atributos morais, atributos espirituais, atributos cognitivos e atributos cognitivos, aquilo que se pode compreender de Deus, aquilo que não se pode compreender de Deus. E assim a gente vai trabalhando este Deus dentro daquilo que o próprio Deus permite, dentro do que ele propõe na sua palavra. Então a gente sabe que Deus é eterno, Deus é criador de todas as coisas, Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é todo-poderoso, é o único que pode todas as coisas. Como eu falei, ele é autoexistente, Deus é amor, por atributos que a gente pode trazer como comunicáveis. A Bíblia está trazendo então a ação deste Deus que ele existe por si só, e quando a gente vai trabalhar a doutrina de Deus, o melhor conceito é teontologia, porque pega o conceito de Deus e da ontologia é aquilo que explica por si só, e teontologia a gente vai estar trazendo o conceito do próprio Deus que se explica por si só, mas que também ele trouxe do ponto de vista bíblico, principalmente Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 1, ele trouxe algumas formas de manifestar o seu poder e a sua glória, que a gente chama de forma cosmológica, forma teleológica, forma histórica e muitos outros conceitos, forma ontológica também, né? E os homens reprovaram esse tipo de revelação de Deus para
adorar e cultuar aquilo que Deus criou para que, através da criatura, pudesse chegar e compreender a própria existência de Deus, que também nós chamamos de revelação comum, porque o Deus que se revela por estes viés, necessariamente ele está mostrando para a humanidade que ele existe e que ninguém é inocente perante este Deus, porque a revelação que nós chamamos de revelação não da graça comum, mas revelação da graça mesmo, é esta revelação que a gente compreende de Deus por sua palavra, e esta palavra ela é palavra viva, enquanto Jesus, e palavra escrita enquanto a Bíblia Sagrada, e palavra de revelação enquanto inspirada pelo Espírito Santo. Então, quando falamos de Deus, este Deus ele é pessoal, porque ele cria decisões, ele toma decisões, ele faz opções. Este Deus ele é eterno. Então, se você fala de um Deus que é impessoal e é eterno, então este Deus ele não é o nosso Deus, ele não existe. Quando você fala de um Deus que é pessoal, mas é limitado também, aí nós também descartamos como não sendo Deus, porque este Deus ele é pessoal e eterno. E assim, na cultura romana e na cultura dos gregos, trazia o conceito dos deuses pessoais, mas que não eram eternos, poderia ser destruído de alguma forma, e trazia também dentro do que a gente chama de misticismo, esoterismo, Deus que é impessoal, é eterno, mas é impessoal, não pensa, não sabe que existe, não decide, não tem atributos, então também este Deus não existe, e este Deus que nós servimos também, ele tem que ter esta característica da sua pessoalidade, da sua eternidade. E quando então estamos falando de Deus, é este Deus que pelos seus atributos sabe de todas as coisas, pode todas as coisas, está em todos os lugares e que de fato a sua existência está condicionada a si mesmo, ele é autoexistente, não precisa de ninguém para que ele possa vir a existir, não precisa da mente humana, como quando criando um ídolo, uma imagem, aquilo que o homem idealizou, a Eidalon, vem ídolos, vem justamente isto, aquilo que o homem idealizou e que depois fabricou por materiais como prata, pedra, madeira, ouro e assim por diante, né? Mas sempre tem ali um argumento para ele idealizar aquilo que ele traz como possibilidade da existência de um Deus, e a gente traz isso como ídolos mesmo. Ele não vem por metais, ele não vem por madeiras e ele não vem também pela própria natureza, mas quando se fala tudo é Deus, Deus é tudo também, a gente chama isso de panteísmo, e Deus ele não se enquadra nesse conceito panteístico também, ele é criador de todas as coisas. Um pensador lá atrás diz que ele não criou todas as coisas, mas ele gerou todas as coisas. Na realidade ele criou, porque ele só gera Jesus, porque ao gerar Jesus ele está gerando da mesma substância de si mesmo. O Pai que gera o Filho, ele está gerando da mesma substância. Então assim, Jesus é da mesma substância do Pai. E quando este pensador que fala que ele não é que ele não criou, mas ele gerou, está falando que ele gerou todas as coisas da sua própria essência, é o conceito de panteísmo. E então ele não gerou todas as coisas segundo a sua essência, mas ele criou todas as coisas segundo o poder da sua palavra. E aí a gente vai trabalhar o único eternamente gerado, é o próprio Jesus, porque quando Jesus está falando eu e o Pai somos um, ele está falando nós somos de mesma substância. Quando o próprio Jesus está falando e eu vos enviarei o Espírito Santo Consolador, e também ele está trazendo o conceito que estaria enviando alguém de mesma substância, ou seja, a gente vai compreender que Deus se manifesta alguma coisa da sua substância, isso também é Deus, porque este Deus, eu já falei para vocês, ele está fora, ele não está acima de todos do ponto de vista, mas do ponto de vista de acima de todos é alguém maior, mas ele está sobre todos. É uma outra realidade. A realidade nossa é esta realidade que nós vivemos, e a realidade de Deus é aquela que
que é sobre esta realidade. Alguns trabalham isso no conceito da metafísica, mesmo dentro da filosofia tanto platônica quanto aristotélica, mas nós trabalhamos isto como sendo a existência do nosso Deus, que primeiro ele existe por si só, e nesse conceito do existir por si só, ele criou todas as coisas segundo o poder da sua palavra, e com isto a gente chega a esta conclusão deste Deus que é digno de ser adorado, de ser reverenciado, que pensa, este Deus que questiona, que pondera, que cria, este Deus que quando cria, ele está criando para o louvor da sua glória, este Deus que se manifesta em cima dos seus atributos, e quando então o que a gente pode compreender deste Deus é em cima dos seus atributos, e é uma passagem bíblica que diz que aquilo que Deus, as coisas reveladas são aos homens, as ocultas a Deus, traduzindo aquilo que o homem compreende é porque Deus revelou, e aquilo que o homem não compreende é porque Deus não revelou, porque o homem não tem capacidade de absorver tamanha possibilidade de conhecimento da existência deste Deus. Mas sabendo quem é Deus, ele criou todas as coisas, ele me fez segundo a sua imagem e semelhança, sou criatura dele, não sou geração dele, e ainda que quando gerado em Cristo Jesus, que já é uma outra condição também, e neste conceito a minha proposta, se sou criatura, é prostrar ante este Deus para render a Ele louvores, adoração, ações de graça, porque Ele é digno de receber tudo isto, e somente Deus a glória, somente Deus o louvor, e neste conceito a gente descarta todas as possibilidades. E os demais deuses? Não existem demais deuses. Não, e os que se manifestam como sendo aqueles por quais a gente pode interceder a Deus por eles. Eu sou devoto de fulano de tal, devoto de fulano de tal. Não existe isso. Existe somente Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, como falei para vocês sobre o Espírito Santo, quero falar outra vez para arrematar isto daqui. Deus, ele é um só, que se manifesta em três essências, né? Vamos dizer assim. Então, é uma mesma essência que se manifesta em três pessoas, pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quando ele se manifesta na pessoa dos três mesmo, é para alcançar o homem e para trazer ou levar misericórdia para com este homem, para trazer este homem de volta para a comunhão, porque Deus criou o homem para ter estrita comunhão com ele, o homem perdeu isso pelo pecado, Jesus readquiriu isto pelo seu sacrifício e o Espírito Santo faz esta mediação, aquele que intercede em nós, não por nós, mas em nós, aquele que habita os nossos corações e que nos traz o conceito de que somos filhos de Deus. E aí Paulo está falando no capítulo 8 de Romanos, logo clamamos Abba Pai, o Espírito Santo clama Abba Pai nos nossos corações, o papaizinho, não é? Então sabemos de quem somos filhos e sabemos que neste conceito aqui, não filho gerado, mas filho criado e aceito aqui por adoção pelo Espírito Santo. E com isso penso ter trazido aqui um pouco de esclarecimento acerca de Deus, deixando mais uma vez para vocês beijo na alma, beijo no coração de cada um. Fiquem na paz.